Vamos que vamos, ó. Questão 15, né? Então vamos à questão 15. Você deve estar lembrado dessa questão 15, né? Nós fizemos ela lá na lista anterior, né? Lá na quinta lista de movimento circular uniforme, né? Questão 15. Aí eu só dei uma modificadinha nos dados aí e vamos resolver aqui, ó. Então é o seguinte, ele dá esse desenho aqui, ó, diz assim, vamos ler aqui, ó, um carrinho de brinquedo com 1,2 kg de massa. Então você tem aqui a massa do carrinho, 1,2 kg. Se tivesse em grama, teria que dividir por 1.000 e transformar em quilograma. Gira sobre uma mesa lisa, amarrado a um barbante, preso a um prego, fixado no centro da mesa, conforme representado na figura, né? Essa figura aqui, né? Muito bem. Daí, ó, você tem lá, aqui você tem uma trajetória circular, ó, e aí diz o seguinte, que, né, o carrinho, né, amarrado a um barbante, ó, né, se move nessa trajetória circular, ó. E daí essa distância do centro da trajetória até o carrinho aqui, ó, é o raio dessa trajetória, ó. Ele diz que é 50 centímetros, você divide por 100 e vai dar meio metro. Daí, pessoal, o que é que mantém esse carrinho nessa trajetória circular aqui, ó? É uma força, tá? Então, e aí qual é o nome da força que mantém os corpos no movimento circular, ó? Força centrípeta. Por que ela recebe esse nome de força centrípeta? Porque ela é uma força que vai estar sempre dirigida para o centro. Por exemplo, quando esse carrinho estiver aqui, ó, a força centrípeta vai estar aqui, ó, dirigida para o centro. Quando o carrinho estiver aqui, ó, olha, a força centrípeta vai estar dirigida para o centro. Qualquer posição aqui, ó, ela vai estar dirigida para o centro. Então, aquela força responsável por manter os corpos aí no movimento circular, ó, é a força centrípeta, né? E daí, segundo Newton, né, força igual a massa vezes aceleração. Então, esse carrinho aqui tem uma massa, ó, que foi dada. Olha só que legal. Esse carrinho tem uma massa que aqui, ó, foi dada. E daí ele está numa trajetória circular. Quem é responsável por essa trajetória circular? Ó? A força centrípeta. Mas, segundo, né, lá o nosso amigo Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, acompanhando essa força centrípeta, vai ter aqui uma aceleração centrípeta aqui, ó, tá? Responsável por esse movimento. Ó. Daí, vamos lá, continuando a leitura aqui. O raio, né, nós já temos aqui, ó. Daí ele diz assim, o que mais? Ele diz que o carrinho completa uma volta a cada 4 segundos. Você lembra disso? O intervalo de tempo para uma volta, isso aqui é um movimento circular uniforme. O intervalo de tempo para uma volta é o período, 4 segundos. Né? Lá no exercício da lista 5, era 0,75 segundos. Ó. Então aqui é 4 segundos. Daí você lembra que o inverso do período é frequência? Aí, ó, o inverso do período, ó, é a frequência. Frequência é 1 sobre o período. Então, frequência igual a 1 sobre o período, que é 4. 1 dividido por 4 é quanto? 0,25. Então, a frequência é igual a 0,25. Qual que é a unidade de frequência? Hertz. Então, esse Hertz representa quantas voltas esse carrinho realiza por segundo. Então, eu vou substituir, ó, olha só isso daqui, ó. Então, eu vou substituir esse Hertz por quem? Pelo RPS. Então, se o Hertz representa quantas voltas o carrinho realiza ali por segundo, então eu posso escrever que a frequência é igual a 0,25 RPS. O que é RPS? Rotações por segundo. Beleza? Então, o Hertz representa quantas voltas ele realiza em um segundo. Então, você pode escrever rotações, que são as voltas por segundo aqui, ó. Né?
que é o que a gente vai usar aqui, tá? Isso, muito bem. Daí, feito isso, ele diz que o π é igual a 3, né? O cara é bonzinho, né? Ele coloca 3,14, 3 facilitou a nossa vida. Então é o exercício, aí vamos lá, letra A. Calcular o período. O período não precisa calcular, ele já deu para nós o período. O período é o intervalo de tempo para que o carrinho dê uma volta. Ele diz que é 4 segundos, então esse é o período. Aí na letra B ele pede a frequência. A frequência é o inverso do período, ó. É o inverso de 4. 1 dividido por 4, 0,25 rotações por segundo. Mas daí o cara sacana pediu rotações por minuto. Daí é só você fazer a conversão de segundo em minutos, ó. Então vamos lá. Frequência igual a 0,25 RPS. RPS, rotações por segundo, eu posso escrever assim, rotações por segundo. Daí vamos lá, frequência igual a 0,25 rotações por segundo. Só que ele não quer por segundo, ele quer por minuto. Então você tem que transformar o segundo em minuto. Daí vamos lá. 1 minuto não tem 60 segundos? Sim. Então, para você transformar minuto em segundos, você multiplica por 60. E o inverso, para você transformar segundo em minutos, você vai dividir por 60. Ou então você faz uma regrinha de 3. Ó, né? 1 segundo é igual a 1 sobre 60 minutos. Né? O inverso. Daí você resolvendo isso aqui, ó, vai dar 15 rotações por minuto. Isso aqui é famoso. Esse RPM aqui é famoso, né? Rotações por minuto. Bom, na letra C, ó, ele pediu a velocidade do carrinho, lembra? V igual a 2πrf, ó. Então a velocidade igual a 2, o π ele diz que a gente pode usar 3, né? O raio é meio metro e a frequência é 0,25 RPS. Fazendo essas contas, vai dar esse resultado aqui, a velocidade. Letra D. Calcular a aceleração centrípeta. Nós vimos lá na lista 5, né? É a velocidade elevada ao quadrado dividido pelo raio. Aí você tem a velocidade que eleva ao quadrado, o raio é meio, fazendo as contas você vai chegar nesse resultado. E aí ele pediu a força centrípeta. Aí você lembra lá do tio Newton, né? Tio Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Se é a força centrípeta, aí a gente vai ter a aceleração centrípeta. É um casamento, né? Então a força centrípeta igual a massa 1,2 kg, ó, vezes a aceleração centrípeta. Ó. Aí acabamos de calcular. Joga aqui, ó. 1,25 metros por segundo ao quadrado. 1,2 vezes 1,125 vai dar isso daqui, ó, tá? Muito bem, então a força centrípeta, que é a força que mantém o carrinho na trajetória circular, 1,35 newtons aqui, ó. Aí você lembra, ó, você não pode esquecer disso aqui, hein? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o newton aqui, ó, tá? Então a gente pode escrever dessa forma aqui, assim, ó, quer ver, ó? 1 newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí aqui é 1 é neutro, newton igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Beleza? Ótimo!